Vamos falar hoje então de fusos horários. Fusos horários são questões que são relativamente comuns nas provas. Tá? Quando aparecem nas provas, elas são geralmente pedidas de um jeito simples. Tudo bem? Porque o fuso horário a gente pode dar uma boa de uma complicada nele. Pode dar uma boa complicada. Os exercícios que eu deixei para vocês lá, mesmo formato, né? Uma atividade é individual e aí são questões de vestibular e tal, tá? Então vai dar consciência de vocês copiar ou não. É melhor não copiar e ficar tirando as dúvidas comigo pelo WhatsApp, eu vou respondendo. Mesmo se mandar às 9 horas da noite, se eu tiver uma boa aqui, eu respondo, não tem problema nenhum, tá? E a outra, que é fazer até em 3 pessoas, pode fazer individual, em dupla ou em trio, são questões que são divididas em 4 níveis: fácil, médio, difícil e muito difícil, para não falar outra palavra. Tá? Então, fácil, médio, difícil, muito difícil. São 4 questões de fusos horários que vão até um nível muito difícil. O muito difícil raramente vai aparecer numa prova, mas o nível fácil e o médio, até o difícil, às vezes aparece o difícil, tá? Mas o fácil e o médio são os mais comuns, tudo bem? Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui o raciocínio do fuso horário. Tem até uma tabelinha que meio que dá uma resumida nos passos para vocês tentarem acertar sempre, né? Os exercícios de fuso, e vamos ver se a gente consegue bastante sucesso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no microfone, tudo bem? Não manda no chat, que senão eu não vou ver. Maravilha, vamos lá. Fuso horário, né? Que negócio é esse? Ai meu Deus, eu odeio fuso horário, professor! É o terror, né? Fuso horário, pessoal, nada mais são do que faixas de horários diferentes ao redor do planeta. Um dia tem 24 horas, então a gente tem uma faixa para cada hora do dia. Então a gente tem 24 faixas em volta do planeta todo. Então é como se você pegasse o planeta, pegasse o globo terrestre e dividisse em 24 faixas iguais, tá? De tamanho igual. Cada faixa equivale a 1 hora. Tudo bem? Então o fuso horário nada mais é que a divisão das 24 horas do dia em torno do planeta. Tá? Quando a gente está falando de em torno do planeta, se você pega o planeta e divide ele em 24 faixas iguais, o planeta é um globo, né? Aproximadamente uma esfera, tudo bem? Não é uma esfera, mas aproximadamente uma esfera. Considerando o planeta como se fosse uma esfera, para tu dar a volta no planeta, tu vai andar 360 graus, né? Para dar a volta no planeta todo. Se tu divide ele em 24 partes iguais, cada partezinha dessa vai ter 15 graus. Então, eu estou falando isso porque é muito comum nos exercícios de fuso horário, o cara, para tentar dar uma dificultada, então aí você já está saindo do nível fácil e entrando no nível médio, em vez do cara te dizer qual o fuso que ele quer, ele fala a longitude. Ah, na longitude 30 graus leste. Aí você já tem que, 30 graus leste, qual é o fuso? Bom, a cada 15 graus, você sabe que vai mudar o seu fuso, então você está no fuso 2, tá bom? Então muitas vezes eles vão dar o fuso com um grau de longitude e não com o próprio fuso em si. Então só para a gente saber de onde vem isso, né? Se tem 360 graus ao redor do globo, dividido por 24 faixas horárias, cada uma equivale a 15 graus, tá bom? Beleza. E cada país é livre para fazer algumas adaptações no fuso. Vamos dar uma olhadinha nisso. Alguns têm horário de verão, outros não têm, né? Nem o Brasil tinha horário de verão até alguns anos atrás. Agora não tem mais. Tem países que ainda tem países que não tem. Vamos dar uma olhadinha como são os fusos ao redor do mundo. Tá aí um mapinha de fusos horários. Tá? Então repara que ele tem aqui as coordenadas, né? De longitude, que vai para leste ou oeste. Ele tem as coordenadas também de latitude, que vão para norte ou para sul. Para o fuso horário, o que interessa para a gente? Só leste e oeste. Norte e sul não interessa para o fuso horário. Tá? O fuso horário ele acompanha a longitude, tá bom, pessoal? Ele vai de leste para oeste. Por quê? Porque a Terra gira
de leste para oeste, de oeste para leste, na verdade. A Terra gira de oeste para leste. Então, as horas vão variar também no mesmo sentido. Não tem por que, então, fazer as horas variarem em norte e sul. Elas variam de oeste para leste, tá bom? Como é que isso foi definido? Isso não veio assim do nada. Isso foi criado por uma necessidade. Quando o planeta começou a se comunicar muito mais, a ter muito mais transporte, comércio ao redor do mundo, era muito complicado. Como é que uma pessoa lá em Paris, na França, aqui, ó, Paris, na França, como é que uma pessoa lá em Paris vai fazer comércio com alguém aqui em Lima, no Peru? Se cada um marca a hora de um jeito, né? Então como é que eu vou falar? Ah, minha mercadoria, meu navio vai chegar aí tal dia, meio-dia de Paris. O que quer dizer o meio-dia de Paris? É quando o sol está mais alto, né? Mas como é que o cara lá em Lima, no Peru, vai saber que horas são? Que horas são esse meio-dia em Paris e que horas são em Lima ao mesmo tempo? Eles começaram a ter então várias dificuldades para controlar o fluxo comercial, para controlar as comunicações ao redor do mundo. Conforme o mundo ia ficando mais globalizado, essas dificuldades começaram a ficar maiores. Você entra em contato com países do outro lado do planeta, né? Então, Japão e Brasil são quase países opostos, né? Que horas você vai ligar para o Japão e o cara vai atender lá? Então, quando está de dia no Brasil, não está de dia no Japão. Então, eles precisaram criar um sistema para galera falar a mesma língua, quando eu falava de tempo, né? E esse sistema é super novo, pessoal. Ele foi criado há pouco mais de 100 anos. Então, comparado com a história da humanidade, ele é muito novo. Eu não sei se ainda tem gente viva. Talvez tenha gente viva por aí ainda no planeta, com mais de 100 anos, que quando nasceu nem existia fuso horário, né? Mas os fusos horários são novos, então foram criados simplesmente para controlar essa questão do tempo. Eles são as linhas que acompanham os meridianos, tá? Então, olha só, por exemplo, cada fuso horário tem 15 graus, né, de tamanho. Vamos aqui no meridiano 0, olha lá, meridiano 0, ó. Cada fuso horário tem 15 graus de tamanho. Então, é como se fosse 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Aí você tem uma faixa de 15 graus, tá bom? E o meridiano 0 passa no meio dela, tudo bem? Se você anda 15 graus para o lado, o meridiano 15 passa no meio da próxima, o meridiano 30 passa no meio da próxima e assim vai, tá? Então é muito comum se o cara falar assim, 30 graus leste. Opa, você sabe que é esse 30 graus aqui. Então você sabe que é essa faixa aqui de fuso que ele quer dizer. Mas os fusos têm nomes, né? E os nomes são muito fáceis. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 12. Acabou. Como são 24 horas, 24 fusos, você tem, a partir do 0 central, 12 para um lado e 12 para o outro lado. Tá? Então você tem o fuso mais 1, mais 2, mais 3 até o mais 12. E fuso menos 1, menos 2, menos 3 até o menos 12. Esse sinal, pessoal, de mais 1 ou menos 1 é só para dar o nome do fuso. Tá? Não é para você fazer conta, é para você fazer nada. O fuso mais 1 é só para você diferenciar do fuso menos 1. O sinal pouco importa para suas contas, tá bom? O mais 1 só quer dizer que ele está a leste do fuso 0. Então o fuso mais 1 é esse fuso aqui. Fuso mais 1. E o fuso menos 1 é o primeiro fuso a oeste, tá bom? Então os numerozinhos dos fusos estão aqui embaixo, ó lá. Aqui embaixo. Então a gente tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até o mais 12. E menos 1, menos 2, menos 3 até o menos 12. Tá? Batendo o olho aí, o Brasil está em qual fuso? O Brasil está em mais de um fuso. Olha lá. O Brasil está aqui no fuso menos 3, pega uma parte do Brasil. O fuso menos 4 pega outra parte do Brasil. E ainda o fuso menos 2 pega várias ilhas do Brasil no meio do Oceano Atlântico. Então o Brasil tem 3 fusos hoje. Menos 2, menos 3 e menos 4. Tem países que têm um monte de fuso. Por exemplo, a Rússia. A Rússia é um país muito grande no sentido leste-oeste. Ela é muito comprida no leste-oeste. Olha só, ela passa por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos a Rússia. Tá uma doideira, né? Repara que
os fusos eles são linhas retinhas, mas quando eles entram nos países, eles ficam todo torto, tudo bagunçado. Por que isso acontece? Porque os países têm uma liberdade para fazer adaptações no fuso, tá? Por exemplo, no Brasil, quando o fuso passa pelo Brasil, ele dá umas curvadas aqui no meio. Ó. Por que isso acontece? Porque seria muito ruim se o fuso cortasse um estado no meio. Já pensou? Uma parte do estado de São Paulo é um horário, outra parte do estado de São Paulo é outro horário? É muito ruim. Então, geralmente os países fazem os fusos darem umas voltas justamente para contornar os estados, tá? Ou para contornar o território inteiro deles. Então, os países têm essa liberdade. Claro, tem que avisar os outros só, né? Por exemplo, a Argentina, olha só. A Argentina aqui, ó, ela se botou inteira no fuso -3. Esse fuso amarelo aqui, ó, que é o mesmo que passa por Brasília. É o principal fuso do Brasil, é o -3. Mas se fosse pegar na real, ela ia estar o quê? No -4 e no -5. Ela se bota inteira no -3. Né? Por quê? Com certeza a Argentina tem motivos para isso. Um dos motivos é o comércio com o Brasil, por exemplo. O Brasil é o principal parceiro aqui na América do Sul da Argentina de comércio. E a Argentina também é o nosso maior parceiro de comércio da América do Sul. Então os dois terem o mesmo horário de relógio facilita muito, né? Você liga para lá, os bancos conversarem, as empresas, então é muito mais fácil. Tá? Então alguns países fazem mudanças e não tem problema nenhum. Tudo bem? Maravilha. Bom, só aqui o que eu já acabei de falar para vocês, né? Que por que foi criado o fuso horário e tal, enfim. Então isso a gente pode passar por esse slide já. Tudo que eu falei aí, tudo que está escrito aqui, quer dizer, eu já falei, tá? Aqui tem um exemplo de relógio de sol, que a gente até já chegou a fazer lá no Instituto uma vez. Relógio de sol marca a hora, só que ele usa o sol do lugar onde ele está instalado. Então, no mesmo momento, um relógio de sol vai marcar uma hora diferente no Brasil e uma hora diferente na China, na Alemanha, na França, em Angola. Né? Por isso que se chegou na necessidade de ter uma padronização do tempo. Tá bom? Beleza. Aqui, ó, 1884. Não tem mais ninguém vivo de 1884, né? Faz muito tempo já. Então, não tem mais ninguém vivo que morava num mundo sem fuso horário. Eles já foram para outro planeta, né? Bom, como funciona o fuso horário e como a gente vai usá-los? E como também as pessoas vão querer perguntar para a gente sobre fuso horário. Vamos lá. Bom, o fuso de origem, o principal, coincide com o meridiano de origem também, o meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, aquele meridiano zero. Então, o meridiano zero também coincide com o fuso zero. Não é porque ele chama zero que ele não existe. O fuso zero ele é um dos fusos. Tá? Só chama zero para dizer que é o fuso central. Tudo bem? Cada fuso que você anda, você conta uma hora. Então, se você vai tanto para a direita quanto para a esquerda, cada fuso que você anda, que você cruza, você conta uma hora. A diferença é que sempre que você for para leste, para a direita, você vai somar a quantidade de horas que você andar, a quantidade de fusos que você cruzar. Então, sempre que for para leste, você vai somar, não importa de onde você saia. Por isso que eu falei que os sinais não tinham nada a ver. O fuso -2, esse menos é só para diferenciar do fuso +2. Se eu saio do fuso -2 e ando para leste, eu vou somar quantas horas eu andei para leste, para saber que horas são lá no meu destino. Sempre que eu for para oeste, eu vou ter que diminuir o número de fusos que eu cruzar para calcular a hora. Tá confuso? Tá. Mas no mapa aqui eu vou fazer uns exemplos já para vocês entenderem um pouco melhor. Tá bom? Beleza. Vamos dar uma olhada no mapa. Mapa. Aqui. Depois a gente volta lá que tem a tabelinha. Mapa. Olha só. Aqui no mapa tem dois pontos. Né? Temos aqui o ponto A e o ponto B. Uhul! Beleza? Como é que os programas vão perguntar do jeito mais simples e fácil de todos?
É desse jeito aqui que está na questão número 1. Ó. Que horas são no ponto B se no ponto A são 12 horas? Pessoal, eu acho que essa questão de fuso horário é um dos exemplos de coisas que a gente aprende na escola que são realmente úteis para a vida. Tá? Porque tem muita coisa que a gente aprende que realmente você não vai usar mais depois que passar o vestibular. Os fusos horários usa bastante. Ainda mais se vocês forem mexer com logística mesmo. Pô, logística, se mexe com logística de exportação, você tem que estar ligado. Tem que estar ligado no fuso horário do lugar para onde o material está indo, para onde está chegando. Vocês não viram que deu uma confusão de fuso horário há pouco tempo atrás com o nosso governo brasileiro na compra das vacinas? Quem não viu, procura depois essa notícia no Google, né? Não sei se foi no Ministério da Saúde, algum dos ministérios aí bem organizados, marcou uma reunião com o pessoal da Índia ou da China, né? Então tá aqui, a China está aqui, a Índia está aqui. Não lembro com qual dos dois países. Só que, claro, o pessoal do Brasil falou, vamos fazer a reunião às 4 horas da tarde, beleza. Só que não se tocaram que lá na China ou na Índia era de madrugada, né? E é claro que a reunião não aconteceu. Não se tocaram no treco do fuso horário. Então, quando você vai mexer com exportação, logística, comércio, administração, você mexe com o fuso horário na prática. Tá? Então é uma coisa que vocês vão usar, dependendo da profissão que vocês sigam, vocês vão usar pro resto da vida. Tá bom? Então vamos lá. Que horas são no ponto B se no ponto A são 12 horas? Bom, como que a gente faz? É só você contar quantos fusos horários tem entre o ponto A e o ponto B. É só contar. É só isso. É só isso. E está feita a questão. Olha lá. Se no ponto A são 12 horas, quantos fusos até chegar ao ponto B? Vamos ver. Cadê meu mouse? Está aqui. Saí do ponto A. Andei um fuso, 2, 3, 4. Andei 5 fusos. Legal. Então eu sei que a diferença dos dois pontos são de 5 horas. Agora no ponto B, são 5 horas a mais ou são 5 horas a menos que no ponto A? No ponto B são 5 horas a mais, porque eu andei 5 fusos na direção leste. Sempre que tu anda para leste, você soma essas horas. Então são 5 horas a mais. Então se são 12 horas no ponto B, no ponto A, desculpa, que horas são no ponto B? 17 horas. Só fazer 13, 14, 15, 16, 17. Tá? Esse é o jeito mais simples que os exercícios podem ser. Tudo bem? Como ele podia mudar esse enunciado? Ele podia não te dar o mapa, por exemplo. E se ele não dá o mapa? Porque o mais comum é ele não dar o mapa, que mapa ocupa espaço em prova, né? Então é para economizar folha. Se ele não dá o mapa, ele tem que falar para você em qual fuso que o ponto está. Né? Mas, se no ponto A são 12 horas e ele está no fuso menos 4, e no ponto B, que está lá no fuso mais 1, que horas vão ser? Né? Opa, aí você faz a conta, meu irmão. Para eu sair do menos 4 e ir até o mais 1, eu passo no menos 3, menos 2, menos 1, passo no 0 e chego no 1. Então, andei 5. 5 para mais ou 5 para menos? 5 para mais, porque você saiu do menos 4 e foi para o mais 1. Então, mais 5 horas. Se fosse o contrário, se você saísse do ponto B e fosse lá para o ponto A, né? Então, se no ponto B fossem 12 horas, que horas seriam no ponto A? Você faz igual. Você conta os fusos, 1, 2, 3, 4, 5, se ele te der o mapa. Se ele não te der o mapa, ele vai ter que te falar quais são os fusos. Né? Então lá, o fuso B mais 1, o fuso do A menos 4, você conta. Mais 1 passa pelo 0, pelo menos 1, pelo menos 2, pelo menos 3, chega no menos 4. Então são 5. Tem que contar o fuso quando você chega e o fuso 0 também conta. Tá? Então são 5. Mas se você sai do ponto B e vai para o A, são 5 para oeste. Então são menos 5 horas. Tá? Daí se são 12 horas no ponto B, no ponto A são 12 menos 5. 7 horas da manhã. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo, senhor. Vamos ver. Pessoal, um ponto aqui nesse fuso, vou chamar aqui de ponto C, tá? E um ponto aqui
nesse fuso aqui. Vou chamar de ponto D. Legal. Se no ponto C são 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, que horas são lá no ponto D? Que horas são no ponto D? Tá? Pessoal, para não errar, sigam os passos. Sigam os passos que estão aqui nessa tabelinha. Ó, primeiro passo, para não errar. Sempre identifiquem o seu fuso horário de origem. Vai ser o inicial do exercício. Legal. Qual é o fuso horário de origem do ponto C? Puxa no mapa. -8? -8. Beleza. Então, beleza. Nosso fuso horário é o fuso horário inicial, é o nosso -8. Legal. Identifique para qual lado, leste ou oeste, você vai fazer a contagem dos fusos em direção ao destino. Legal. Então, vamos ver. Vamos no mapa. Nosso destino é lá ao ponto D. O ponto D está em qual fuso? Puxa, puxa. Leste. Mas qual o fuso que é? Fuso mais 11. Mais um. Beleza. Para eu sair do ponto C e ir até o ponto D, eu tenho que ir na direção leste ou oeste? Leste. Leste. Então, quando eu for somar as horas, eu vou... Quer dizer, quando eu for somar, já falei, né? Quando eu ver a diferença dos fusos, eu vou somar a quantidade de fusos ou eu vou diminuir? Eu vou somar, porque eu estou indo para leste. Tá bom? Então, meu fuso inicial foi o -8. E agora, no terceiro passo, é só você contar. Conta quantos fusos você se desloca até o seu destino. Sai do -8 e vou até o mais 11. Quantos fusos que eu passo? Bom, 18. se você tiver o mapa, você pode contar na mão. Né? Você passa aqui ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 para chegar lá. 19. Tá? Se você não tiver o mapa, você pode fazer no seu dedo, na hora da prova. Não tem vergonha de fazer no dedo, não tem problema. Vergonha é se você não deixar. A vergonha é se você não fizer no dedo e errar por causa disso. Aí sim você tem que ter vergonha. Tá? Faz no dedo, faz no dedo. Não importa se o cara do lado vai te olhar, ele que se dane. Tá? Faz no dedo. Você conta do -8 até o mais 11 e vê quantos fusos tem no meio do caminho. Tem 19. Legal. Então você vai somar 19 horas ou vai diminuir? A gente já viu que vai somar. Por quê? O ponto D está a leste do ponto C. Então, que horas vão ser lá no ponto D? 7 horas 7 horas do quê? Da manhã ou da noite? da noite. Não. Faz 8 horas da manhã mais 19 horas. Quanto que vai dar? Pode contar no dedo. 3 horas da manhã. 3 da Mais manhã? horas da tarde, manhã. na verdade. Hã? 3 horas da manhã. 3 da manhã? Vamos ver. 8 da manhã. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, que é meia-noite. 1, 2, 3 da manhã. Isso aí. Então, contando até 19 horas a mais, vão dar 3 da manhã, 3 horas da manhã. Então, você já virou para o dia seguinte. Né? Muitas vezes o... Professor, Oi. e se eu quisesse fazer pelo oeste, para ser mais rápido? Ah, tá. Em vez de eu fazer pelo leste, vai ser, eu vou ficar contando um monte de fuso horário. Eu vou pelo oeste, para ser mais rápido. Daria certo? Vamos pelo oeste, então, ó. Deu 3 horas da manhã. Vou só anotar aqui o resultado de 3 da manhã. Deu 3 da manhã no ponto D. Vamos pelo oeste.
Quantos fusos tem pelo oeste? Tem 1, que é o menos 9, 2, 3, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, 4, 5, 6, até chegar. Tudo bem? Se você fizer 8 horas da manhã menos 6, porque você foi para o oeste, então é menos 6, né? Para 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 horas da manhã. Opa, deu diferente. Tá? Por que parece mais fácil, mas a chance de errar é maior? Olha só o que eu fiz aqui de errado. Eu contei o mesmo fuso 2 vezes. Quando tem o desenho, isso dá confusão. Olha só, saí do 8, eu contei o menos 9, o menos 10, o menos 11, o menos 12 e o mais 12. Mas menos 12 e mais 12 são o mesmo fuso. Tá? Fazem parte do mesmo fuso. Por quê? Se você fechasse esse mapa, ia ser uma coisa só. Né? Então, quando você vai fazer essa volta ao mundo, você vai fazer a volta no mapa, assim, ó, sem ter que contar tudo, a chance de você errar é maior. Tá? Mesmo que você tenha que contar 19 fusos, a chance de você acertar é maior você contar todos eles do que você tentar dar a volta no mundo e passar pela linha da data. Essa LID que tem aqui do lado, ó, linha internacional da data, é quando muda o dia. Então vale mais a pena você contar mais do que você tentar dar a volta. Tá? Justamente para fugir dessa confusão do mais 12 e do menos 12. Mas, se você conseguir entender bem isso e não for um problema para você, e você quiser fazer o contrário, você pode fazer. Tá? Só não se esquece de não contar o fuso 12 2 vezes. Tá bom? Beleza? Olha só outro jeito que o cara pode pedir para você. Ele vai botar, por exemplo, um ponto aqui. Ponto C. E vai botar um ponto aqui. Ponto D. Não vai te dar o mapa. Não vai te dar o mapa. Você vai falar assim, o ponto C, ele está numa coordenada de 40 graus sul e 45 graus oeste. O ponto D, vou anotar aqui. O ponto C está numa coordenada de 40 graus sul e 45 graus oeste. O ponto D está numa coordenada de 50 graus sul e 15 graus leste. Se são 14 horas no ponto C, que horas são no ponto D? Então, vê lá. O cara não te deu o fuso horário no enunciado. E ele também não deu o mapa. Não deu o mapa. Vamos supor que ele não deu o mapa. Ele deu as coordenadas. Como é que você vai achar o fuso horário só com as coordenadas do ponto? E aí? Lembrando que o horário que conta mais ou menos 1 hora é de 15 em 15. Então, se no caso é 45 ali, são 3 horas a menos ou 3 horas a mais, dependendo do lado que você for ir. Isso aí. Quando ele dá coordenada, norte e sul, você esquece. Não vai servir para nada, só para confundir sua cabeça. Norte e sul não serve para coordenada. Norte e sul a gente usa no clima. E leste e oeste a gente usa no fuso horário. Tá? Então, 45 oeste. Bom, se a cada 15 graus você tem a mudança de um fuso, na verdade a cada 7 graus e meio, né? Porque 15 graus é o tamanho total do fuso. Mas o fuso 45, ele é 15 vezes 3. Então você precisa de 3 vezes o 15 para chegar no 45. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 45 equivale ao fuso 3. Como ele diz que é 45 oeste, então 45 oeste é o fuso menos 3. Tá? Então, 45 oeste é o fuso menos 3. E 15 leste é o fuso mais 1. Então você vai ter que identificar os fusos a partir das coordenadas. Então aí o cara já está indo para um nível médio com vocês. Tá? Ele não vai dar o mapa,
ele não vai dar o número do fuso, ele vai te dar a coordenada. Aí você vai no leste-oeste para nomear os fusos. Achou o fuso? Legal. Achou o fuso, você pode ir para os passos da tabela. Primeiro passo, identifica o seu fuso. Qual que é o fuso, então, de origem? É o ponto C, que o 45 oeste quer dizer fuso menos 3. Segundo passo, dá uma olhada aí no seu problema e vê se você vai para leste ou para oeste. Bom, se eu estou indo do 45 oeste em direção ao 15 leste, então eu estou indo mais para leste. Então eu vou somar a quantidade de fusos que eu contar. Tá? Terceiro passo, vamos contar. Então saí do menos 3, fui até o mais 1. Por quantos fusos eu passei? Passei pelo menos 2, menos 1, 0, mais 1. Então eu preciso passar por 4 fusos até chegar no fuso mais 1. Legal, 4 fusos são 4 horas. Como eu fui para leste, eu vou somar mais 4. Se são 14 horas no ponto C, 14 mais 4, no ponto D são 18 horas. Beleza? 18 horas aqui. Tudo bem, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Alguma pergunta? Não, senhor, estou tranquilo. Tudo bem? Beleza. Então agora vamos para o nível difícil. Nível difícil. Nível difícil é aqui o número 2. Né? Após uma viagem entre os pontos A e B, que demorou 9 horas, são no ponto B, lá na hora da chegada... Não, nossa, me bobeei todo aqui. Após uma viagem entre A e B, que demorou 9 horas, que horas são no ponto B? Na hora da chegada. Se o cara saiu do ponto A às 19 horas. Então, como é que é o nível difícil? É quando o cara bota uma viagem no meio do caminho. Faltou uma vírgula aqui na minha frase, né? Então, o cara bota uma viagem. Ele bota aqui, ó, após uma viagem que durou 9 horas. Como a gente faz quando o cara bota uma viagem? Aí dá uma complicada, tá? Porque até agora a gente calculou a hora em 2 pontos no mesmo momento. Pô, se no ponto A são 12 horas, no mesmo momento em que são 12 horas no ponto A, lá no ponto B já são 17. No mesmo tempo. Tá? Mas agora eu quero saber depois que eu viajar. Então eu entro no avião no ponto A às 19 horas. No momento que eu entro no avião às 19 horas, lá no ponto B, são 5 horas a mais. 20, 21, 22, 23, meia-noite. Então, quando você entra no avião, no ponto A são 19 horas, lá no ponto B são meia-noite. E você vai chegar no ponto B 9 horas depois. Então, que horas você chega no ponto B? Tá? Para a gente fazer isso, pessoal, a gente adiciona mais um passo aqui na tabelinha. O quarto e último passo. Após fazer os 3 passos acima, apenas some o tempo da viagem no resultado que você achou. Tá? Se você quiser saber a hora depois da viagem. Se o exercício for muito sacana e ele já te der a hora que o avião chegou, ele vai querer saber que horas que o avião decolou. Então, se for antes da viagem, aí você tem que diminuir o tempo que a viagem demora. Tá? Por exemplo, então, vamos lá. Se no ponto A são 19 horas, que horas o cara vai chegar lá depois de 9 horas de avião? Vamos fazer todos os passos. Primeiro passo, identifica o fuso inicial, da origem do problema. Então, o fuso do ponto A. Primeiro passo, o fuso do ponto A, eu já sei que é o fuso menos 4. Legal. Segundo passo, eu vou para leste ou vou para oeste? Eu estou indo para leste, né? O ponto B está a leste do A. Então, eu vou ter que somar a quantidade de fusos que eu vou contar. Beleza. Terceiro passo. Vamos fazer, então, essa soma. Quantos fusos que eu ando? Se eu saio do menos 4 até o mais 1, a gente já viu, a gente anda 5 fusos. Então, mais 5. Né? Então, no terceiro passo, se eram 19 horas lá no ponto A, 19 mais 5 vai dar meia-noite. Vou botar aqui 0 horas, meia-noite. Isso quer dizer que no momento que o avião decolou,
Quando o avião saiu do ponto A, eram 19 horas no ponto A e já eram meia-noite lá no ponto B. E aí o avião vai ficar voando durante 9 horas. Então, quando o avião chegar no ponto B, vão ser 9 horas depois da hora que ele decolou. Se ele decolou, eram meia-noite no ponto B, 9 horas depois, que horas vão ser? 9 horas da manhã. Então, o quarto passo, é só você pegar o quanto durou a viagem e somar com o terceiro passo. Vai dar, então, 9 horas da manhã que o avião chega no ponto B. 9 horas da manhã lá no ponto B. Né? Então, o avião aterriza no ponto B às 9 horas locais do ponto B. Se você quisesse saber quando o avião aterrizou no ponto B, que horas eram no ponto A? É só fazer menos 5, que é a diferença do fuso. Tá? Então, o avião desce no ponto B às 9 horas da manhã. Quando o avião desce no ponto B, lá no ponto A, que ficou para trás, 9 horas da manhã menos 5, 4 da manhã. Tá? Confuso? Confuso, professor! Mas, pessoal, repara aqui para errar menos, tá? Sigam essa tabelinha. Sigam a tabelinha. Sempre você bota, num primeiro passo, caiu em questão de fuso, se preocupa primeiro em identificar os fusos do problema. Identifica o seu fuso de origem, fuso inicial. Identifica o outro também. Então o primeiro passo é identificar os fusos que o problema quer. Se ele já der escrito, legal. Se ele der o mapa, legal. Se ele der as coordenadas, tem que identificar a partir das coordenadas. Lembrando que a cada 15 graus forma um fuso. Tá bom? Passo número 2. Você sabe o seu fuso de origem, você sabe o fuso final, vê se tu vai para leste ou para oeste. Porque se for para leste, você vai somar a quantidade de fusos. Se for para oeste, você vai diminuir. Passo 3. Faça a sua conta. Tá? Veja a diferença entre os dois fusos e some ou diminua de acordo com o problema. A maioria dos problemas acabam aqui no passo 3, mas se o desgramado botar uma viagem no meio do caminho, vai para o passo 4. Pega o resultado do passo 3 e se ele quiser saber o horário após a viagem, é só você somar o passo 3 mais a viagem. Se ele quiser saber o horário antes da viagem acontecer, a viagem já aconteceu no problema. E o cara quer saber, mas que horas que ele saiu de lá? Então, antes da viagem, é só você diminuir o tempo da viagem. Tá? Então, esses 4 passos vão ajudar vocês a treinar aí nas listas de exercícios sobre fuso. Tá bom? Alguma pergunta aí, pessoal? Tranquilos? Tranquilas? Então, vou considerar que sim. Né? Que está todo mundo entendendo tudo. O pessoal está entendendo tudo. Né? Vamos lá. Vamos ver então. Bom, só apresentando o mapa do Brasil, tá, pessoal? Apresento isso aqui ainda porque o Brasil mudou há pouco tempo a questão dos fusos horários. Então, algumas questões um pouco mais antigas vão trazer o Brasil com 4 fusos horários. Tá bom? Então, olha aqui. Ó. O Brasil ele já passou por 4 e por 3 fusos horários. Tá? Então, desde 2013, o Brasil possui 4. Tudo bem? Entre 2008 e 2013, o Brasil possuía só 3. Então, repara que até eu me confundi no começo. Né? Eu falei que o Brasil tinha 3 agora. Na verdade, o Brasil agora tem 4. Ele tinha 3 antes. Tá? Também me confundi. Vocês verem que é muito fácil fazer essa confusão. Tá bom? Então, vocês podem achar questões que o Brasil vai estar com 3 fusos, questões que o Brasil vai estar com 4. Não tem problema, elas não estão erradas. Aqui, quando a questão foi feita, se ela foi feita antes de 2013, o Brasil tinha um número de fusos horários diferentes. Então, ela vai estar também diferente. Não tem problema. O interessante é entender o raciocínio de para leste soma, para oeste diminui, identificando os fusos. É isso que interessa, tá bom? Então, o mapa do Brasil atualmente, então o Brasil tem 4 fusos horários principais. Então, o fuso horário que engloba o estado do Acre e uma parte do Amazonas é o menos 5. O fuso horário menos 4, que engloba Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima.
e o fuso horário -3, que é o que engloba a maior parte do Brasil. E é o fuso horário oficial do nosso país, é o -3, porque ele engloba a capital, Brasília. Tá? Então é o -3, é o que engloba a maior parte dos estados brasileiros. Todo o sul, todo o sudeste, uma parte do centro-oeste, uma parte do norte e todo o nordeste. E temos ainda aqui o fuso -2, que pega algumas ilhas do Brasil no Oceano Atlântico. Entre elas, por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, famosa ilha aí turística tal do Brasil, está no fuso -2. Tá? Isso quer dizer, pessoal, que se você sai de São Paulo e vai para o Mato Grosso do Sul, você precisa arrumar seu telefone, arrumar seu relógio. Lá é 1 hora a menos. Se você vai de São Paulo até o Acre, você precisa arrumar seu telefone, o seu relógio. Lá no Acre, são 2 horas a menos do que em São Paulo. Então aquele Big Brother que você acompanha e começa aqui pra gente em São Paulo 10 horas da noite, lá no Acre começa às 8 horas da noite. E lá em Fernando de Noronha começa às 11 horas da noite. Porque o Big Brother acompanha o fuso -3. Né? Nos outros fusos, a galera tem que ver em horários diferentes. Beleza? Por isso que quando começa o jornal, ou quando eles falam alguma coisa na televisão, o cara fala 8 horas horário de Brasília. Legal. Quem está lá no Acre, quem está lá em Rondônia, quem está em Fernando de Noronha, sabe que são 8 horas no horário de Brasília, mas que lá onde eles estão vai estar passando em um horário diferente. Beleza? Sabendo disso, vamos dar uma praticada aqui. Enemzão. Essa questão do Enem tem um baita de enunciado gigante, né? Mas antes as questões fossem todas assim, porque esse enunciado aqui ele explica como é que você faz o fuso. Então eu não vou ler tudo, tá? Mas ele conta a história lá de 1884, ele fala que cada 15 graus vai equivaler a um fuso, tá? Ele fala que começa no fuso 0, ele fala que numera de 12 para um lado e 12 para o outro, enfim, ele conta tudo aqui nesse enunciado, tudo bem? E aí, o que interessa para a gente é a partir daqui, ó. A partir daqui. Em relação ao fuso 0, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Então, repare que isso aqui é uma questão do Enem antes de 2013. Né? Beleza. Em relação ao fuso 0, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, Amapá no fuso 3 e Acre no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou os Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Beleza. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, no dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que moram no Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir a cerimônia ao vivo? E aí? Começou a cerimônia lá na China às 8 horas da noite. A que horas você, no Amapá, está no fuso -3, a que horas você vai ter que ligar a TV para assistir ao vivo? Vamos lá. Fazer os passos do fuso horário. Primeiro passo. Vamos identificar os fusos. Ele quer o fuso do Amapá. E ele falou aqui, ó. O estado do Amapá está no fuso 3. Legal. Esse fuso 3 do Amapá é o +3 ou o -3? -3. -3, que o Brasil está tudo para oeste, né? Ele até fala aqui em cima. O Brasil fica a oeste de Greenwich. Então, é o fuso negativo. Tá? Legal. E qual é o fuso lá da China? Ele já fala que é o 8, mas é o +8 ou o -8? É o +8. É o +8, porque ele fala... +8, isso aí. Porque ele fala que a China fica a leste de Greenwich no fuso 8. Então é o fuso +8. Legal. Primeiro passo, identificamos. Segundo passo. Eu vou ter que fazer a conta de mais ou a conta de menos? Eu estou com a minha cerimônia no fuso +8. Eu quero saber que horas são no fuso -3. E aí? Eu vou para leste ou vou para oeste para fazer essa minha conta? Se você sair do +8 para o -3, você vai estar indo para oeste. Isso então aí. Você vai ter que subtrair. Isso aí. Então, segundo passo, você descobriu que você vai para oeste e você vai fazer uma subtração. Tá? Subtração do quê? É o terceiro passo. Subtração da diferença entre o fuso +8 e o fuso -3. E aí é só você contar. Quantos fusos tem entre 1 e 8
entre um e outro e diminuir da hora inicial. Legal. Quantos fusos tem então entre o mais 8 e o menos 3? 11. 11. O que você fez? 8 mais 3 dá 11, né? Ou então você só contou, né? Tem o fuso mais 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o 0, que o 0 conta, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, tem 11 fusos. Isso quer dizer que são 11 horas de diferença. E, no caso, menos 11 horas, porque, afinal, a gente está querendo saber no fuso menos 3, que está a oeste do fuso mais 8. Legal. Agora é só você fazer a conta. Se os Jogos Olímpicos começaram lá às 20 horas na China, 20 horas menos 11 horas, isso vai dar quanto? 9. 9 horas da manhã? Seria a letra A, então? Vamos ver. Isso aí, letra A. Tá? 20 horas menos 11. Conta no dedo, pessoal, não tem problema. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Tá? Se você não fizer de cabeça, vai no dedo. 9 horas da manhã. No caso, é 9 horas e 8 minutos, né? Porque ele falou que começava às 20 horas e 8 minutos. Então, 9 horas e 8 minutos do dia 8 de agosto, do mesmo dia. Você não, quando você fez a contagem, você não passou da meia-noite, né? Você não rodou o dia. Então, é do mesmo dia. Tá? Repara que na letra D e E, ele bota de dias diferentes, ó. Tá vendo? Ele bota de dias diferentes. Caso você tivesse somado, né? 20 mais 11, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daria 7 horas da manhã do dia seguinte, se fosse para somar, né? Não foi o caso, tá bom? Então, letra A. Beleza, pessoal? Tudo bem? Parece que tem gente aí que já pegou. Os outros que ainda não, se não pegaram, perguntem, tá? Mais um aí, ó. Um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar tsunamis. Legal. O tremor, às 9h19, no horário local, quer dizer, então no horário lá do Japão, né, ocorreu a 400 km de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 km ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Beleza. Passada a historinha, né? Vem a questão. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude de 135 leste, podemos dizer que no horário de Brasília, que está a 45 oeste, o incidente ocorreu que horas? Pessoal, cuidado que às vezes o problema nem te dá o fuso de Brasília, hein? Porque ele acha que você sabe, tá? Então, quando o problema falar de Brasil, é muito raro isso, mas pode acontecer. Você fala São Paulo e não dá o fuso, bom, você sabe que é menos 3, tá? Que é o principal do Brasil. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, identificar os fusos. Ele deu, no caso aqui, a longitude leste-oeste. Então vamos ter que identificar a partir daqueles 15 graus. Cada 15 graus, então, a gente vai estar em outra faixa de fuso. Tá? Então vamos lá. 135 leste. Qual o fuso que ele está, então? No 9? 9. Como é que você fez para chegar lá? Ou você pode pegar 135 e dividir por 15, ou você pode ir contando na mão, de 15 em 15 também, até chegar no 135. Tá? Se fosse fuso 10, seria o 150. Como 150 menos 15 é 135, ele está no fuso 9. Fuso mais 9 ou menos 9? Mais 9. Mais 9, porque isso, mais 9, porque é 135 leste. Então, mais 9. Tá? Isso é o nosso fuso inicial. E lá o fuso que ele quer em Brasília é o 45 oeste. Qual que é? Menos 3. Tá? Menos 3 porque é em Brasília, então é o nosso fuso principal, e porque é 45 oeste. 15, 30, 45. 3 vezes 15, né? Como é para oeste é o menos 3. Legal. Passo número 2. Eu vou somar ou vou diminuir? Bom, meu fuso inicial é o mais 9. E eu vou em direção ao fuso menos 3. E aí? Eu vou para leste ou vou para oeste? Vai para oeste. Para oeste. Então eu vou diminuir. Beleza. Vou diminuir o quê? Meu terceiro passo. Vou diminuir a diferença dos dois fusos.
Então, quantos fusos tem entre o mais 9 e o menos 3? 12. 12. No caso, então, vão ser menos 12 horas de diferença em relação lá onde teve o terremoto no Japão e Brasília. Então, se aconteceu às 9 horas da manhã do Japão, que horas eram no Brasil ao mesmo tempo que o terremoto balançou os prédios lá? 9 da manhã menos 12. Às 3 da manhã. Não. Não. Uma dica, pessoal, que pode facilitar para vocês, sempre que for 12 horas, é só você mudar o turno, tá? Por 9 horas da manhã, menos 12, 9 horas da noite. E vice-versa. 9 horas da noite, mais 12, ou menos 12, 9 horas da manhã. Tá? A única diferença que vai fazer do mais de menos é se você vai para o dia anterior ou para o dia posterior, tá bom? Ou para o mesmo dia, você tem que prestar atenção nisso, tudo bem? Então, nesse caso, que você está 9 horas da manhã, se você volta 12 horas, você vai para o dia anterior. Você vai cruzar meia-noite e voltar para o dia anterior. Tá? Então a resposta é 9 horas da noite do dia anterior. Bem, se você for contar no dedo, vai dar a mesma coisa. Ó. 9 da manhã, 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, 1 da manhã, meia-noite, 11 horas da noite, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Tá bom? Então 10, 11 e 12. Certo? Então aí você fecha 12 horas a menos 9 horas da noite do dia anterior. Tudo bem? Boa! Esse aqui vai ter sempre. E essa é a última questão. Para a gente fechar aqui nossos treinamentos agora de fuso horário, antes de vocês se aventurarem nas listas. Né? Essa aqui é um pouquinho mais confusa, mas ela é engraçada até. Vamos ver. Suponha que sejam 9 horas da manhã em Viçosa, Minas Gerais. E que você, estando nessa cidade, precisa planejar uma ligação interurbana para uma pessoa em Boa Vista, Roraima, que poderá ser encontrada nessa cidade às 11 horas da manhã. Legal. Com base no mapa abaixo, o procedimento correto para efetuar essa ligação é qual? Bom, primeiro primeiro passo, vamos identificar os fusos. Né? Primeiro passo. Viçosa, Minas Gerais, que é onde você está. Ele diz aqui, né? Que é uma questão da Universidade Federal de Viçosa, uma baita de uma universidade. Né? Agora que eu fiquei super feliz com as últimas notícias dos alunos aí que se formaram, que passaram em algumas federais e tal. Um deles passou na Federal da Fronteira Sul, lá em Erechim, né, na região sul do Brasil, mas tem a Federal de Viçosa, para quem planeja aí esses cursos voltados para o campo, né, tipo agronomia, agronomia acho que é o principal curso deles, talvez veterinária, zootecnia. A Federal de Viçosa é uma baita universidade, fica em Minas Gerais, não é tão longe daqui assim, né? E que fuso que está Minas Gerais? Oh, Minas Gerais. Oh, Menos 3. menos 3. Menos 3. Só vem aqui no mapinha, né? Também ele daqui, hora oficial, menos 3, nessa cor mais clarinha. Minas Gerais está aqui, então Minas Gerais está no menos 3. E o outro fuso lá, que é em Roraima, Boa Vista. Roraima está em qual fuso? Menos 4. Menos 4, beleza. Tem uma história legal de Roraima, que eu tive uma aluna uma vez que ela era de Roraima. E aí eu pedi para ela indicar Roraima no mapa, aí ela indicou o Amapá. Falei, nossa, você nasceu em Roraima e nem você sabe indicar no mapa onde é que é Roraima, criatura. Ela não sabia. Coitada. Depois ela nunca mais esqueceu, né? Que aí eu dei essa leve humilhada nela na sala de aula, assim, e aí ela nunca mais esqueceu onde ficava Roraima. Então, beleza, Roraima, menos 4. Legal. Então, agora a gente tem o nosso segundo passo. A gente vai para o segundo passo, que é, se a gente está no menos 3 e quer saber a hora no menos 4, você está indo para leste ou para oeste? Oeste. Oeste. Então, eu vou fazer uma diminuição. Diminuição de quanto tempo? Qual a diferença de fuso? 1 hora. Né?
Então eles têm 1 hora de diferença só. Beleza. Né? Então olha só, o cara fala que são 9 horas da manhã em Viçosa. E você tem que planejar uma ligação para ligar para alguém lá em Boa Vista. Só que lá em Boa Vista, essa pessoa ela só vai poder atender às 11 horas da manhã. Então ela só vai poder atender o telefone às 11 horas da manhã em Boa Vista. Então, para ser 11 horas da manhã em Boa Vista, que horas tem que ser em Viçosa para você fazer essa ligação e a pessoa atender você? 10 horas da manhã. 10 horas. Né? Então, quando forem 10 horas em Viçosa, aí você pode ligar, porque lá em Roraima vão ser... Não, 10 horas não. Acho que é meio-dia, hein? 10 horas não. Por que não pode ser 10 horas? Porque lá em Roraima é 1 hora a menos. Né? Então você tem que esperar da meio-dia em Viçosa. Quando for meio-dia em Viçosa, vai ser 11 horas em Roraima. Isso aí. Aí você pode ligar. Tá? Ah, tá. Eu tinha achado que era, tipo, no sentido de Viçosa. A partir de Viçosa, não de Roraima, entendeu? No caso, às 11 horas de Viçosa. Ah, entendi. É às 11 horas lá em Roraima. A pessoa lá em Roraima pode atender às 11 horas de Roraima. Tá? Que ele bota aqui, ó, 11 horas, hora local desse estado. Então, às 11 horas de Roraima, como Roraima é 1 hora a menos do que em Viçosa, então, Roraima 11 horas, Viçosa, meio-dia. Tá? Então, mas olha só como é que são as letras. Ó. Letra A. A pessoa que está em Viçosa deve aguardar 2 horas para fazer a ligação, porque no Brasil, embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas fronteiras estaduais. Tem que esperar 2 horas? Se a pessoa em Viçosa Não. tem que esperar quantas horas? 3 horas. 3 horas, né? Letra D. Então a pessoa tem que esperar 3 horas em Viçosa para poder fazer a ligação. Porque se são 9 horas em Viçosa, ela tem que esperar até dar meio-dia. Aí ela vai ligar. Lá em Roraima vão ser 11. Aí a pessoa lá vai atender. Então quem está em Viçosa tem que esperar 3 horas para poder fazer essa ligação. Beleza? Letra D. As letras são todas iguais no complemento, né? Elas só mudam no início, ó, dizendo que uma tem que esperar 2 horas, outra tem que esperar 1 hora, outra dizendo que pode fazer a ligação imediatamente, e a última 3 horas. Tudo bem? Tendo companhia aqui. Isso aí. Beleza, A pessoal. companhia tá boa. Tá, a companhia aí tá boa. Beleza, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, lembrando que essa live ficou gravada, tá? E que vocês podem procurar a qualquer momento aí para tirar as dúvidas no Moodle ou no WhatsApp. E a gente se vê na próxima live.